Na última sexta-feira, completou um ano de intervenção da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto. Depois disso, ocorreram várias mudanças no hospital e a nova administração continua por mais um ano por decisão judicial. 2015 foi um ano conturbado para a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto. Com uma dívida especulada em 13 milhões de reais no ano passado, acumulada ao longo dos anos, e irregularidades nos repasses do Estado, fizeram com que a situação se agravasse. Além da operação em um quadro mínimo de médicos plantonistas presenciais, o pronto atendimento fechou no mês de junho no ano passado. Através de uma ação judicial ajuizada pelo município, a administração do hospital ficou nas mãos de uma interventora, Adriana Santos, para auditorias e tentativa de equilíbrio financeiro. A volta dos serviços se deu por uma série de medidas na nova administração: demissões, cortes de gastos, muita negociação com médicos e fornecedores que o hospital tinha dívidas. Em uma prestação de contas divulgada recentemente, as mudanças ainda continuam. 2 médicos pediatras horizontais foram contratados para acompanhar diariamente pacientes internados. Apesar da dificuldade de encontrar obstetras no mercado, 2 novos especialistas foram contratados para suprir a demanda a partir de junho. A mudança dos serviços laboratoriais, de acordo com o hospital, foi causada por decisão do sócio-administrador do Laboratório Claudino, que notificou o hospital da rescisão do contrato em dezembro de 2015. Já o contrato da polissonografia está vencido e não foi renovado. A decisão, dita em uma reunião da Câmara, foi dada devido ao baixo número de exames realizados na instituição e ao alto custo de operacionalização. A Santa Casa ainda apresenta uma dívida de cerca de 17 milhões de reais, referente a períodos anteriores, que aguarda auditoria para confirmação do valor. Aproximadamente R$ 1 milhão da dívida corresponde a atrasos de pagamentos a médicos. Se o hospital receber os recursos advindos do Ministério da Saúde, do Estado, do município, dos convênios particulares e outros, as contas mensais serão pagas. Mesmo assim, não é suficiente para quitar todas as dívidas. Atualmente, o que a gente que está assim, em um pouco de atraso são os recursos do Estado. O Estado está devendo um mês da Rede Resposta, que é 200 mil mês, e o recurso do PROOSP deste ano, que ainda o Estado não liberou, mas não liberou para nenhum hospital. O governo federal tem pago em dia, o município religiosamente em dia, né, como antes, né, sempre era um município que estava pagando em dia a Santa Casa, e dentro dos recursos, nós tivemos, pós a intervenção, 3 recursos novos pontuais, que foi só para aquele momento mesmo. O prazo para o fim da intervenção na Santa Casa terminou na última sexta-feira, dia 3 de junho, mas depois de recusas de alguns profissionais para fazer auditoria contábil e financeira, a Justiça determinou uma prorrogação de mais um ano de intervenção. Mesmo fora da administração, a Irmandade se reúne toda semana e afirma que ainda não foi notificada oficialmente sobre a prestação de contas dada pelo hospital. Nós nos reunimos toda quinta-feira, às 10 horas, lá na nossa sede. A gente faz reuniões semanais, tá? E continuamos acompanhando o processo. A gente não teve vistas ao processo. Primeiro vai abrir vista para a Prefeitura, para o Ministério Público, aí sim depois que vai vir para a Santa Casa. Então eu acredito que vai demorar aí mais uns 20, 25 dias para que a gente tenha acesso a toda a prestação de conta desse um ano. Um dos principais problemas listados pela antiga administração do hospital eram os repasses da União e Estado e discrepância na tabela do SUS e planos de saúde. Se tiver com os seus contratos reajustados, porque o grande problema foi exatamente a grande dificuldade que a Irmandade tinha com o poder público de se firmar ou se reajustar os contratos, né? Então o contrato foi vencido agora em março e eu acredito que a interventora deva estar fazendo esse novo contrato em bases melhores, porque afinal de contas nós ficamos lá praticamente 3 anos sem aumento, né? Então realmente foi uma coisa muito difícil para a gente. A gente espera que tenha uma análise, né, de tudo que ocorreu, tanto da intervenção quanto antes da intervenção. O que a gente espera é uma saúde financeira boa para o hospital,
né, e que o hospital continue trabalhando e com perspectivas de crescer em serviços. O Estado assinalou para o hospital uma possibilidade de credenciar 2 novos serviços, está em estudo de viabilidade, um serviço para neurologia, alta complexidade em ortopedia. Então, são coisas que também vão agregar, né, e otimizar essa região. O serviço de oncologia também será encerrado em menos de 60 dias pela Santa Casa. A secretária comentou o assunto. O serviço oncológico, alta complexidade, ela só dá num parâmetro uma população acima de 500 mil habitantes. Juntando Ouro Preto, Mariana e Itabirito, dá em torno de 186 mil habitantes. Tá? Então, não passa no critério populacional. Hoje, serviço para ter aparato do SUS. Hoje, esses serviços, eles têm que ter, que a gente chama de escala e escopo. Tá? Então, tem que ter um montante para ele ser viável. Né? Todos sabem que a tabela do SUS é uma tabela que não reajusta há muito tempo, né? Tem todas essas dificuldades. A alta complexidade, apesar da tabela ser um pouquinho maior do que a média complexidade, mas mesmo assim você tem que ter volume para poder, volume de atendimento para poder ser viável o serviço. Tá? Então, esse serviço ele não pode ser credenciado ao SUS. Não tem conhecimento por que teve essa quebra deste contrato, mas eu acredito que ele seria muito mais otimizado se fosse também para usuário do SUS. Né? Que a gente sabe que vários planos, eles não dão cobertura para alta complexidade. Então, acaba o paciente mesmo na alta complexidade ir para o SUS, migrar para o SUS. A interventora da Santa Casa de Ouro Preto não quis dar entrevista e não autorizou que nenhum funcionário se pronunciasse.